Boa tarde a todos os irmãos. Nós já temos desde ontem, aproveitado esta série de reuniões. Ontem nós já aqui estivemos com um bom número de irmãos, pessoas nos visitando. Tivemos também uma boa porção da palavra do Senhor, do nosso irmão Wagner. Hoje também nós, há poucos instantes, estivemos meditando e apreciando mais uma porção da palavra de Deus, uma lição da nossa escola bíblica, foi certamente muito proveitoso para nós. Agora nós vamos, por mais alguns instantes, estar considerando a palavra do Senhor, e eu quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos ler a partir do verso 1, do 1 ao 7, né? De 1 ao 7. Depois nós vamos ler de 11 a 14, 21, 23, 29 e 31. Êxodo capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor pela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo.
assim vós, como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Estamos certos que o Senhor há de abençoar ricamente a sua palavra e a nossa meditação nesta tarde. Amém. Amém. O povo de Israel já estava aproximadamente há 400 anos no Egito. Mas também chegara o tempo em que o Senhor havia prometido ao primeiro dos patriarcas de Israel, Abraão, que de lá o Senhor também tiraria o seu povo. O Senhor traria de volta o seu povo para a sua terra. Como o Senhor disse em Gênesis capítulo 15: a tua posteridade, o Abraão, será peregrina em terra estranha por 400 anos. Será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei o povo a que terá de se sujeitar. E quando saírem, sairão de lá com grandes riquezas. Na quarta geração tornará para aqui. E agora, o povo de Israel está sofrendo grande aflição na terra do Egito. Como nós conhecemos a história, eles não estão mais suportando a aflição, a agonia imposta pelos egípcios, os trabalhos forçados, os trabalhos nos campos, em tijolos, em barro. E eles eram obrigados a trabalhar e a produzir além das suas possibilidades, além do que as suas forças o permitiam. De modo que eles estavam sofrendo e não suportavam mais. Diz a palavra de Deus que eles gemiam sob a servidão dos egípcios. E agora o Senhor, Ele decide que é o momento de libertar o seu povo. Por quê? Nós vemos que este povo clamou ao Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor viu a sua aflição, e o Senhor desceu então para livrá-lo da escravidão egípcia, do sofrimento, para levá-lo à sua terra, uma terra que emana leite e mel. E o Senhor disse que o momento em que eles iriam tomar posse da terra seria o momento quando o pecado, a iniquidade dos povos cananitas chegasse ao seu ponto mais alto, chegasse ao seu limite máximo, em que o Senhor pudesse suportar, em que o Senhor pudesse tolerar. Nós vimos aqui no capítulo 15, né, o Senhor falando, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus representavam os povos cananitas. E agora então, o Senhor, Ele chama Moisés, Ele designa Moisés a ir retirar o seu povo do Egito. Depois de muita resistência por parte de Moisés, sabendo que nele realmente não havia força, foi difícil que Moisés aceitasse que ele iria no poder do Senhor, que não importava se ele não sabia falar, se ele não tinha força alguma, mas que o Senhor iria usá-lo para trazer de volta o povo de Israel para a terra prometida. Nós vemos de muitos sinais operados pelo Senhor através de Moisés e Arão. Nós vemos aqui estas 10 pragas que nós temos registradas. E nós vemos que o Senhor realizava aqueles sinais miraculosos na presença de Faraó. E sempre quando o Faraó reconhecia o seu pecado, suplicava a Moisés que orasse ao Senhor, que o livrasse das aflições, dos juízos. O Senhor o atendia a oração de Moisés, e novamente nós lemos, e Faraó endureceu o seu coração. Ainda desta vez endureceu Faraó o seu coração,
e não permitiu que o povo saísse para voltar à sua terra. E parece que por 7 vezes, 6 ou 7 vezes, se não me engano, 7 vezes parece, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. A partir dessa 7ª praga, parece, se não me engano, aí era o Senhor quem endurecia o coração de Faraó. Moisés, você vai e vai fazer esta obra perante Faraó, mas eu endurecerei o seu coração. Agora ele não acharia lugar de arrependimento e nem de obediência ao Senhor, porque o seu coração estaria endurecido para que o Senhor pudesse, mais do que nunca, glorificar o seu nome no juízo contra Faraó e seu exército e o seu povo. Mas agora então o Senhor manda que Moisés realize a Páscoa, o sacrifício da Páscoa, e que o Senhor pudesse ferir na terra do Egito a todos os primogênitos dos egípcios. E aí sim Faraó deixaria que o povo saísse. Aí Faraó permitiria que o povo saísse, o povo e todos os seus bens, o seu gado, e com grandes riquezas. E então o Senhor ordenou a Moisés isto que nós conhecemos como a Páscoa segundo a Bíblia. Nós estamos vivendo próximo aos dias em que o mundo, as religiões comemoram a Páscoa, que na verdade não são a Páscoa da Bíblia. Nós vemos que a Páscoa da Bíblia, o elemento principal é o Cordeiro, que nós vamos ver, não é? O Cordeiro que fala do Senhor Jesus Cristo. Não é chocolate, não é coelho, não é? Mas é o Cordeiro que foi morto. Então o Senhor ordena a Moisés que por sua vez ordenasse ao povo de Israel que eles assim procedessem, que eles tomassem cordeiro ou um cabrito. Se a família fosse pequena para o cordeiro, a família poderia convidar o seu vizinho mais próximo. O cordeiro seria sem defeito, macho de 1 ano. Este cordeiro seria tomado no dia 10, né, da saída, no dia 10 do mês, como diz a Bíblia, ou de Nisan, conforme os babilônios, né? E a Bíblia conforme os povos cananitas, na língua hebraica. Aos 10 do mês, eles deveriam tomar um cordeiro, ou um cabrito. Então a família conservaria o cordeiro por 4 dias, até ao 14º dia. E nós começamos a pensar que nestes 4 dias, o cordeiro seria examinado, seria verificado se realmente ele era sem defeito, se realmente ele preenchia todos os requisitos exigidos pelo Senhor. Isto fala muito da vida do Senhor Jesus Cristo, da obra que Ele fez por nós aqui neste mundo. Isto fala da maneira como o Senhor Jesus Cristo, Ele foi testado durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério público, Ele foi testado, e os homens não puderam apontar nem sequer um pecado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Durante a sua vida, o seu ministério, os homens sempre estavam procurando um jeito para acusá-lo, não encontravam. Até mesmo quando chegou o momento em que o Senhor Jesus se entregou, o Senhor foi julgado pelas autoridades religiosas,
autoridades políticas. E os homens não puderam ver nele nenhuma falha sequer, nenhum crime, nenhum defeito. Ele foi julgado por Pilatos, foi julgado por Herodes, foi julgado antes pelos sacerdotes, né, pelos sumos sacerdotes Anás e Caifás. E eles não puderam ver nele nenhum defeito. Pilatos teve de dizer: eu não vejo neste homem crime algum. Pilatos reconheceu que por inveja os judeus o estavam acusando e queriam a sua morte. A mulher de Pilatos teve um sonho em que o Senhor mostrou a ela que o Senhor Jesus Cristo, aquele que seria condenado por Pilatos, era justo. Ela mandou um recado a Pilatos dizendo: não te envolvas com este justo, porque esta noite em sonhos muito sofri por seu respeito. Ele é justo. O cordeiro é sem defeito, sem mácula. Não pode haver defeito, não pode haver mácula. E nós vemos aqui que o Senhor mandou que os israelitas naquela noite, que eles imolassem o cordeiro, que eles assassem o cordeiro, a família, ou então as duas famílias, vizinho mais próximo, se a família fosse pequena, e que eles passassem a noite dentro das casas. Eles não poderiam sair das casas até pela manhã. Eles teriam de tomar o sangue do cordeiro que estaria numa bacia e aplicar com um molho de sopo na verga da porta das casas, nas suas ombreiras. E o Senhor disse: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas. O verso 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comer-o-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito a todos os primogênitos. Os israelitas teriam de ficar dentro das suas casas, comendo a carne assada, nada cozido, mas assado, com ervas amargas, que certamente faziam com que eles relembrassem dos sofrimentos da escravidão ali no Egito. Era isso que queria dizer as ervas amargosas. E à noite o Senhor passaria pelas casas dos egípcios, e ele passaria por todas aquelas casas no Egito, e ele feriria a todos os primogênitos, não só dos homens, mas também dos animais, desde Faraó até o mais simples escravo. E o Senhor disse que, passando pelas casas dos israelitas, ele diz no versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá praga, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o Senhor passando, olhando para aquelas casas, o Senhor podia ver o sangue. E o que isso representa? Será que o Senhor não sabia que aquela casa ali era a casa dos judeus, dos israelitas, que seria salvo, que iria para a terra prometida? Por que precisaria então que se marcasse com sangue? Aquele sangue nas casas era uma prova de que o cordeiro foi morto para resgatar o primogênito. O cordeiro foi morto para livrar o primogênito da morte. Então, na casa onde havia o sangue aplicado na porta, os judeus estariam dentro daquela casa comendo carne assada, a carne do cordeiro, e não havia praga sobre aquela casa, não haveria morte naquela casa.
Por quê? Porque o cordeiro, a vítima, já deu a sua vida em favor daquele primogênito. Mas na casa dos egípcios, todos os primogênitos viviam mortos. Nas casas onde não havia o sangue aplicado, mesmo que fosse dos judeus, né? Se fosse, haveria morte. Somente nas casas onde havia o sangue do cordeiro derramado, o cordeiro, o primogênito seria poupado. Por quê? Porque alguém, o cordeiro, havia dado a sua vida em seu favor. Isto nos fala profundamente, porque este cordeiro representa o Senhor Jesus Cristo. Assim como o sangue do cordeiro era proteção para o israelita dentro de sua casa, para livrá-lo da morte, para livrar o primogênito da morte, também somente o sangue de Cristo Jesus pode livrar-nos da morte eterna, da perdição eterna. O cordeiro será, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Uma coisa que nós devemos lembrar, que hoje, embora as religiões comemoram a Páscoa, o mundo comemora a Páscoa de forma diferente, não é? E a Páscoa realmente fala da redenção em Cristo Jesus, porque o cordeiro foi morto, pagando o preço do resgate do primogênito, não é isso? Então o sangue do cordeiro era o preço pago para livrar o primogênito. Isto fala assim da redenção. Mas a Páscoa, como nós vemos aqui, é claro que nós não temos lido, né? Mas nós vamos ver que ela foi estabelecida para com o povo de Israel, o povo que estava no Egito. A Páscoa deveria ser lembrada, como nós vemos aqui: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das nossas casas, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo de Israel deveria lembrar em todas as suas gerações, Israel, né? Nós, a igreja do Senhor, nós que somos o povo espiritual de Deus, o povo celestial de Deus, mas não somos a nação de Israel. Israel é o povo de Deus, o povo terreno de Deus, com quem o Senhor há de cumprir todas as suas promessas feitas com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas a Páscoa foi estabelecida para Israel. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, quando celebrou com os seus discípulos a última Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. Agora, a ceia do Senhor foi instituída para a igreja do Senhor, para nós lembrarmos do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa não foi instituída para nós, né? Não foi instituída para que nós a celebrássemos. E hoje nós vemos grupos religiosos, chamados grupos evangélicos, né? Celebrando a Páscoa, que na verdade foi instituída para o povo judeu. Mas eu quero voltar a falar sobre o cordeiro, né? O cordeiro que seria morto, o sangue seria aplicado nas portas das casas, e o Senhor passaria por ali, e não haveria praga, não haveria morte naquela casa, que estava protegida pelo sangue do cordeiro. O primogênito daquela casa não morreria, porque ele estava protegido pelo sangue do cordeiro. O Senhor olhava, né, e via que o cordeiro tinha morrido em favor daquele primogênito que estava
estava dentro daquela casa. Então houve uma grande mortandade em todas as casas dos egípcios, não só dos homens, como dos animais, enquanto os judeus comiam a carne assada, como mulheres ao privilégio, né? Que proteção o Senhor dá àqueles que são, que pertencem ao seu povo. Nós lemos no Novo Testamento, na palavra de Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos que desde que o pecado entrou no mundo, mesmo antes da lei, mesmo antes das ordenanças, como essa ordenança da Páscoa, feita a Moisés, já havia sacrifícios de animais, a começar pelo próprio Senhor, que ali no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, Ele sacrificou o animal para suprir as vestes que o homem e a mulher haviam perdido. E o Senhor mesmo imolou o animal, derramou sangue para suprir as vestes do homem e da mulher, que se achavam nus, que haviam providenciado vestes de folhas de figueira cozidas, né? E agora o Senhor então imola um animal, mas não é somente para providenciar vestes. O Senhor queria mostrar que o sangue de uma vítima seria derramado para resgatar o homem perdido. E assim o homem, ele aprendeu com o próprio Senhor, com o próprio Criador, a oferecer sacrifícios de animais. Nós vemos isso em Abel, né? Ofereceu das primícias do seu rebanho, o seu sacrifício foi aceito pelo Senhor. Quando veio a lei, o sacerdócio levítico, nós vemos ali, né? Aquela grande quantidade de sacrifícios que seriam oferecidos. Mas por que tinha que ser oferecidos tantos animais, né? A gente vê ali centenas de bois, milhares de bois, de cordeiros sendo oferecidos. Por que tanto? E por que sempre? Porque nunca parava. Porque os sacrifícios de animais não eram suficientes para remover o pecado. Eles eram necessários sim, para acobertar, para aplacar a ira de Deus contra o pecado do homem. Tanto como foi feito aqui no caso da Páscoa, né? O Senhor olhava para o sangue do animal e Ele não permitia que a morte atingisse aquela casa que estava protegida pelo sangue do cordeiro. Os sacrifícios eram necessários, eram ordenados pelo Senhor, mas não eram suficientes para remover definitivamente o pecado. Mas todos aqueles sacrifícios, todos os sacrifícios dos animais apontavam para um só sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Olhando para João capítulo 1, versículo 29, João 1 capítulo 29, João 1 versículo 29, nós vemos assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, no exercício do seu ministério, ele viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pregava batismo de arrependimento, mas João Batista não tinha poder e também não tinha função para tirar os pecados do mundo. Mas ele disse: é este a favor de quem? Eu disse: após mim vem um varão que tem contudo a primazia, enquanto já existia antes de mim. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhando para o verso 35, nós vemos assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Israel já esperava, já tinha conhecimento quando se falava do Cordeiro de Deus.
Eles estavam instruídos por João Batista. Eles haviam sido orientados por João Batista, informados por João Batista, de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria. E na cruz do Calvário, após ser julgado,